Nós iniciamos com um novo tema para esse mês de junho, que é o novo de Deus nos meus relacionamentos. E raramente se consegue falar sobre coisas bíblicas sem se reportar a temas já previstos no livro de Gênesis. Eu percebo, sobretudo no meio religioso, e aí eu incluo não somente os cristãos, mas muitas vezes uma determinação e uma facilidade de cumprimento de práticas ritualísticas, religiosas, mas ironicamente, uma dificuldade que o ser humano tem de uma maneira em geral nos seus relacionamentos. Às vezes fazemos tudo certinho, nós cristãos jejuamos, oramos, estabelecemos uma santidade, estabelecemos um regramento existencial maravilhoso, admirável, todos nos aplaudem. Mas no momento em que eu entro em relacionamento com o meu próximo, normalmente eu deixo a desejar. E essa foi uma preocupação do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Efésios, a carta àquela igreja com a qual ele passou muito tempo. E ele diz assim, no capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno, a vocação a que fostes chamados. E aí ele usa uma expressão interessante que sempre me chamou muito a atenção. Suportando-vos uns aos outros. E quando ele explica suportando-vos uns aos outros, ele não está necessariamente falando que eu tenha que tolerar você ou você tem que tolerar a mim. Mas ele está me chamando e chamando a você para ser suporte na vida de alguém. E o suporte na vida de alguém vai acontecer no momento em que de fato essa pessoa precisar. Certa feita, lá pelo início do ano 2000, fomos a uma convenção no Rio de Janeiro, o pastor Carlos se lembra disso, e tivemos um momento ali, o pastor Zezinho, o pastor Eliane estavam juntos também, a Beth, acho que o pastor Elton também estava, enfim, tivemos um momento ali em que um homem de Deus foi chamado para trazer uma palavra sobre ofertas. E ali parece que aquela palavra, aos olhos das pessoas, não foi uma palavra assim muito agradável. Lembra disso, Elizabeth? Lembra? Sabe de quem estou falando? E na manhã seguinte, antes de irmos para o local da convenção, nós sentamos na mesa do café e começamos a comentar sobre aquilo e a exercer alguma análise da qualidade da pregação daquele homem. E nós temos um irmão, o Badaró, muito amigo do Zezinho, da Eliane, do pastor Carlinhos, amigo nosso, pastor também em Uberlândia. Ele então entrou na conversa e disse, irmãos, naquele momento ali, eu percebi o que vocês perceberam. Mas eu fui lá para trás e comecei a interceder por aquele homem. Que coisa maravilhosa.
E aquilo, irmãos, nos constrangeu a todos que estávamos ali naquele momento, porque ele nos deu uma lição, com sabe aquele tapa com luva de pelica? E não foi uma ironia dele, nós percebemos e nós o conhecemos, sabemos que aquilo tinha uma legitimidade. De tal maneira que nós, até no nosso meio cristão, nem sempre nós temos uma facilidade nos nossos relacionamentos, desenvolvemos nossos dons espirituais, muitas vezes nossos dons artísticos, nossos dons da pregação. Vejam que pastor que está pregando para vocês, olha a qualidade dessa pregação. Mas quando nós temos uma oportunidade de exercer esse relacionamento que o Senhor tanto nos cobra, chutamos para fora. E aí eu passei esses dias todos pensando sobre isso. E falei, Deus, eu preciso melhorar muito. Para mim ficar ruim, ainda preciso melhorar muito, irmãos. E Deus falou, abra então o manual de fabricação, e esse manual chama Bíblia Sagrada, e abra ele no capítulo 1 do livro de Gênesis, no primeiro capítulo, na primeira página da Bíblia, para ficar mais fácil para você localizar. E eu abri, e eu me deparei então no capítulo 1, com a criação, Deus criando todas as coisas. Mas no versículo 26 desse capítulo 1, Deus começou então a falar muito comigo. E começou a explicar o meu drama como homem, como cristão, como marido, como pai, como filho, como profissional, como pastor. E talvez também esse seja o seu drama também. Porque o Senhor me fez pensar não sobre você, para quem estou pregando, mas sobre mim. E no capítulo 1, no verso 26, então, dessas escrituras, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, no verso 28. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus me mostrou muito claramente que, embora a iniciativa e o comando tenha partido da boca de Deus, mas a construção do homem, ela já começa num relacionamento. E aqui eu não me refiro à relação entre homem e mulher. Eu me refiro ao homem antes dele ser formado, quando ele estava idealizado na mente de Deus. Porque a Bíblia diz assim, façamos. E façamos é plural. Nós nos completamos no próximo. Todos nós temos um grau de importância na vida do próximo. Durante algum tempo,
o Brasil se debateu discutindo da importância do homem do campo, do agronegócio, e como é importante o homem do campo. Mas o homem da cidade é o que compra o que produz o homem do campo. De alguma maneira, você pode exercer algo sobre a vida do seu semelhante. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mas ele começa com façamos. E aqui, queridos, Deus me mostrou algo muito forte. Façamos o homem à nossa imagem. Qual é o meu problema, o seu problema? Talvez, eu creio que o seu não, mas eu preciso muitas vezes me corrigir, porque a minha compreensão sobre a minha criação, em eu sabendo do Deus que me criou, se eu não controlar o meu espírito, muitas vezes eu entro num processo de narcisismo. Porque quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a minha imagem, na verdade, ela é feita, não para que eu fique olhando no espelho e me aprovando e me aplaudindo. Quantos entendem o que estou falando? A minha imagem, a imagem de Deus colocada em mim, não é para que eu me delicie diante de um espelho. Mas para que a pessoa que está do meu lado veja em mim a imagem de Deus. Esse é o grande propósito. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 1, quando o escritor dessa carta começa a escrever, e ele explicando tudo, e ele entra agora, ele diz, tendo Deus falado muitas vezes de várias maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E aí ele começa a descrever sobre características do Filho, e diz que o Filho é o resplendor. O que é o resplendor? A imagem sai de algum lugar, ela bate em mim e ela se projeta para alguém. Quantos entendem o que estou falando? Então, quando eu trabalho o meu espírito e a minha alma para que eu seja a imagem de Deus, não é para que eu olhe diante do espelho e me admire como eu sou santo, como eu sou bom, como eu sou habilidoso. Ora, entende, irmãos? Porque toda a imagem de Deus transferida para mim, ela tem como destino o meu próximo. Seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja no time de futebol. Mas esse é o propósito. De tal maneira que nos nossos relacionamentos é que nós mostraremos se somos de fato ou não a imagem daquele que nos criou. Alô? Tem um telefonezinho que de vez em quando faz isso com a gente mesmo. Já aconteceu comigo no púlpito, pastor. Eu pregando aqui usando o celular e ele toca. Que bom, é bom para quebrar um pouquinho o gelo. Amém? Mas entendem, irmãos, como tem sido o meu relacionamento? Será que eu tenho me voltado para dentro de mim com essa síndrome de narcisismo?
será que eu tenho refletido a imagem de Deus através da minha vida? Isso é muito importante para que eu e você descubramos, porque é uma chave maravilhosa em uma vida próspera. A Bíblia conta a história de um homem, e nós não leremos esse texto, e ali nós começamos a entender. Depois você pode chegar na sua casa e ler a partir do capítulo 20 de Atos, vá até o capítulo 28, mas tem um momento ali em que Paulo é enviado a Roma para ser julgado, porque ele mesmo havia pedido isso. E ali se estabelece uma primeira verdade, uma primeira necessidade minha e sua, para que de fato tenhamos um bom relacionamento. É uma coisa chamada confiabilidade. O apóstolo Paulo foi entregue nas mãos de um centurião, e esse centurião se chamava Júlio, e ele ficou encarregado então de levar Paulo até a cidade de Roma, saindo de Jerusalém. Porque o apóstolo Paulo estava sendo acusado e quase esteve morto. Só não esteve porque existia uma palavra de Deus na vida dele, como o Dudu acabou de falar aqui agora há pouco. Quando Deus levanta Paulo, ele fala, olha, ele fala até para Ananias, acho que é Ananias mesmo, esse é um vaso precioso para levar o meu nome diante de reis. Então havia um projeto de Deus que o diabo não teria a menor chance de frustrar. Mas ali nós olhamos para a vida de Paulo e percebemos uma coisa maravilhosa que pode ajudar a mim e a você nos nossos relacionamentos. Essa coisa se chama confiança. É cruel quando nós estamos caminhando com alguém e nós não temos inteira confiança, imaginamos que a qualquer momento aquela pessoa pode puxar o nosso tapete, ao invés de dar o nosso suporte. A Bíblia diz que eles aportaram numa ilha, eu não me lembro agora o nome da ilha, e não vamos abrir o texto ali para aproveitar bastante o tempo, que já nos foi muito bom pelas explicações que tivemos aqui sobre a importância da hidratação. Mas a Bíblia diz que eles pararam em uma ilha, e eles pararam várias vezes. Essa viagem foi uma viagem difícil, cheio de intercorrências. E quando eles pararam naquela ilha, Júlio liberou Paulo então, e falou, vai andar um pouquinho, vai encontrar com seus amigos. Por que esse homem fez isso com Paulo? Não, foi antes dela. Por que esse homem liberou Paulo? Irmãos, a Bíblia conta de um homem, e o Juliano falou muito sobre isso no domingo passado, se você assistiu essa ministração, José. José era um homem que tinha as chaves das celas. Então, a primeira chave para um bom relacionamento, que eu entendo, é compreender o nosso propósito. A segunda chave, entendendo o nosso propósito, é estabelecermos uma relação de confiança. Essas duas chaves são fundamentais para qualquer estrutura, seja família, seja trabalho, seja negócios, seja escola, seja igreja. A
A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia não diz, de fato, que Deus estava com aquilo pronto. Porque a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Há um processo que ele se inicia dentro de mim e dentro de você. E o apóstolo Paulo, ele explica aquilo com muita clareza à igreja de Corinto. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, o Senhor. Essa transformação, ela é algo processual, mas ela tem que começar e ela tem que ter continuidade. Às vezes nós paramos e ficamos indignados com algum erro cometido. Isso muitas vezes nos distancia da igreja ao invés de nos aproximar. Quando mais precisamos, porque a Bíblia diz de glória em glória, nós interrompemos o processo. Porque muitas vezes esse processo é um processo conflituoso. E nós não queremos enfrentá-lo. Nós podemos nos recorrer, ainda temos alguns minutos, ao livro de Atos, que foi um livro que eu procurei, sim, refletir muito sobre tudo isso. Atos dos Apóstolos. Eu dei uma boa caminhada sobre ele. E no capítulo 27, a partir do verso 1, nós já começamos a aprender aí algumas maneiras que muitas vezes Deus quer trabalhar a mim e a você nos nossos relacionamentos. Na minha tradução aqui, diz assim, olha: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Vamos parar e depois você vai ler tudo isso aí. Mas aqui o que nós estamos falando é que alguém determinou agora quem ia levar a Paulo. O fato, queridos, é que quando nós estudamos a história de Paulo, lá no início do livro de Atos, nós vamos perceber que ele era um homem que dava as cartas. Ele mandava, ele perseguia, ele consentia na morte de cristãos. Mas agora, nesse tratamento dos relacionamentos, Deus o coloca numa situação de inferioridade. Fala, rapaz, você já mandou em muita gente, mas deixa eu te falar, você precisa aprender a obedecer. Se você voltar um pouquinho esses capítulos, esses versos aí, você vai ficar maravilhado hoje à noite. Maravilhado. Porque você vai perceber uma coisa. Paulo, durante essa crise, até culminar nesse momento em que ele é levado para Roma para ser julgado, começou lá atrás com uma perseguição a ele, e ele se apresentava diante das autoridades e dava carteirada em todo mundo, dizendo que era um judeu e que também ele era um cidadão romano, e que ele tinha poder. Mas às vezes, irmãos, nós sabemos muito mandar, mas nos nossos relacionamentos não aprendemos a nos submeter. Se você
tiver na sua casa aquela Bíblia King James, eu achei maravilhoso isso, eu comprei uma para mim esses dias. E lá, pastor Carlos, no capítulo 1 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, orando por aquela igreja, ele manifesta o desejo de ir a Roma e compartilhar algum dom com aqueles homens. Então ele diz que ele estava orando para que Deus lhe desse uma viagem próspera. Essa é a expressão usada na tradução King James. E agora o que Deus faz com ele? Do ponto de vista humano, qual é a prosperidade que tem aí? Sabe, queridos, às vezes nós não percebemos isso, mas é a mão de Deus tratando a mim e a você nos momentos em que nós estamos sendo amassados pelas circunstâncias. E é muito bom ser amassado por Deus, porque Ele é misericordioso. A Bíblia diz que o desejo dele, a oração dele, e ele fala isso claramente, é para que essa viagem seja próspera. Mas Deus coloca ele agora como preso. É importante dizer isso, irmãos. Nós sempre ressaltamos o fato de Paulo, eu até já usei algumas expressões aqui, eu acho que seria muito importante que eu deixasse isso bem claro para a igreja e para todos quantos me ouvem. Eu usei alguma vez aí, inadvertidamente, assim, muito rapidamente, enquanto falamos ao vivo, às vezes não dá tempo da gente detectar todos os detalhes. Eu uma vez falei, olha, Paulo era chave de cadeia. E era mesmo. Só que os motivos que o levavam à cadeia não eram esses motivos corriqueiros. Era a fé. Naquela época, ele vivia numa região, no meio de um povo, onde o que determinava o comportamento era a teocracia, ou seja, a lei religiosa que determinava o comportamento do homem. Então, quando o homem ele apresentava algo novo que conflitava com aquilo que o mundo religioso entendia, esse homem era tido como transgressor e, porquanto, digno de prisão e de açoite. Mas o que nós temos aqui? Paulo é entregue nas mãos de um centurião. E a Bíblia vai dizer mais muitas outras coisas nessa viagem que ele vai fazer para chegar até Roma, então lá ser partido, vai ser julgado. E no decorrer dessa história você vai perceber, olha só, nós vamos parar em apenas algumas passagens aqui para aproveitar bastante o nosso tempo. Diz assim, no verso 4 do capítulo 24, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. E aí, achando ali o centurião, navio de Alexandria, e eles trocam de navio, mas olha só, diz assim, no verso 9, porque aí, essa viagem foi uma viagem muito traumática, você vai observar depois na sua casa, no verso 9, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas eu quero parar numa palavra aqui, senhores. E senhoras, amém, verdade. Queridos, eu
tenho um grande amigo e ele tem 93 anos de idade. E é um grande amigo meu, a Beth sabe de quem eu estou falando. Pastor Zezinho, pastor Eliano também sabe. E ele me chama de seu Horácio, de senhor. Isso é tão bacana, isso ajuda tanto nas nossas relações. O respeito para com a outra pessoa. Senhor, senhora. São coisas tão simples de se fazer, mas que estabelecem uma comunicação maravilhosa. Nós temos aqui advogados, muitos advogados nessa igreja, e os advogados têm, então, por procedimento, por liturgia da profissão, respeitar os magistrados, enfim, as pessoas que são colocadas sobre autoridade sobre nós. E isso abre portas. O respeito abre portas. A maneira respeitosa, carinhosa, ela abre portas. Quando Judas vem entregar Jesus ali no Getsêmani, ele veio com muito cinismo e falou: aquele a quem eu beijar, esse é Jesus, pode pegar ele. E Jesus olhou para ele com muito respeito e falou: aqui vens, amigo. Nós quebramos o coração das pessoas com respeito e com amor. E fazemos elas mudarem de ideia, sabia disso? Porque vivemos, principalmente no Brasil, nessa época de eleição, essa polaridade tão grande, porque não conseguimos respeitar aquele que pensa diferente de nós. E quebramos as portas do diálogo. Às vezes temos a ideia mais inteligente, mais importante para transmitir para essa pessoa. Mas a nossa intolerância, em face disso, corta todos os canais de comunicação. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um homem de confiança. José era um homem de confiança. A Bíblia diz que Faraó entregou todas as coisas nas mãos de José. Acho que de menos a mulher, não é isso? Nessa aí você não mexe não, cidadão. Porque ele confiava em tudo. Ele confiava nele. Às vezes, você, ao longo desse mês de junho, onde nós falaremos sobre relacionamento, talvez você tinha no seu coração o desejo de pedir a Deus, orar a Deus, para que Deus lhe desse um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor patrão. Porque quem sabe você de fato merece mesmo um melhor patrão. Mas quando eu busco uma esposa melhor, peço a Deus uma esposa melhor, eu estou sendo narcisista, porque afinal de contas, eu mereço. Então a minha proposta para você ao longo do mês de junho, não é buscar alguém melhor para se relacionar comigo, mas eu me oferecer como sendo o melhor para relacionar com as pessoas. Porque isso vai nos dar a tal da prosperidade. Não necessariamente a prosperidade financeira, mas uma vida relevante, uma vida que, quando ela chegar ao fim, alguém possa dizer: valeu a pena.
Pare de olhar no espelho. Deixe que as pessoas olhem para você. Eu quero fazer isso com a minha vida, irmãos. Quando eu digo para você, talvez você está me ouvindo a primeira vez, pode ter até me interpretado mal quando eu disse que eu estou pregando para mim, mas isso é para mim também. Eu tenho várias arestas no meu comportamento que eu preciso corrigir. E Deus falou para mim: Horácio, olhe um pouco menos no espelho, para não ficar tão narcisista. Porque está difícil de relacionar com você, Horácio. É claro que Deus não falou isso, irmãos. Sabe? Diz que tinha um argentino que era tão narcisista e tão convencido que ele foi fazer uma sessão de psicanálise. E não foi com a pastora Elizabeth, mas foi fazer. E depois de 15 minutos, o psicanalista levantou e falou para ele: ô cidadão, você veio aqui fazer psicanálise, se eu contar a vantagem. Porque nem o psicanalista não aguentava o cara. Às vezes nós somos assim, irmãos. O nosso estado de indignação, muitas vezes, ele decorre de um sentimento terrível, maligno, de que somos intocáveis. E esse foi um aspecto que Deus tratou com o apóstolo Paulo. Falou: rapaz, você vai preso. E tem mais, vai ter quem manda em você. E tem mais, e esse navio vai te dar muito trabalho. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. E o final da história dele, a Bíblia diz isso no último capítulo de Atos, é que o final da vida dele foi trazendo a mensagem do Evangelho, porquanto teve uma história relevante. Era um homem arrogante, narcisista, mas quando foi chamado, entendeu o chamado, se submeteu. E quase 2000 anos depois, 1940 anos depois, estamos aqui, o pastor Horácio falando e todos vocês ouvindo sobre esse homem. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que você fique de pé nesse momento, nosso horário já vai bem distante. Sabe, queridos, nós vivemos uma época terrível da humanidade, onde a fama é tudo que o homem busca. E essa fama leva muitos ao enriquecimento e à glória e à admiração. Mas fama não tem nada a ver com relevância. Nós precisamos de ter uma vida relevante. E para que ela seja relevante, é importante que o meu próximo seja mais importante do que eu. Porque senão, queridos, teremos passado por essa vida sem deixar marca, sem deixar rastro. Eu estava contemplando aqui a Aninha fazendo a oração e eu falei para ela, falei: filha, tu não sabes o quanto é importante uma oração sua aqui dentro dessa igreja. Cadê a Aninha? Está por aí? Ah lá, levantou a mão lá, está vendo? Porque isso demonstra a relevância de todo o corpo dessa igreja para comigo, a minha mulher e a minha família, começando pelos pastores. Nós precisamos deixar nossa marca na vida do próximo. Porque senão, queridos, teremos, como o pastor Elton já falou algumas vezes, teremos passado nesse mundo somente para ofender o meio ambiente,
e queimar mais acabar mais com a camada de ozônio. E uma vida relevante não é aquela que escreve a minha história, mas que através de mim escreve a história do próximo. Quantos entendem o que estou falando? Não se preocupe com você. O Senhor vai cuidar de você. Preocupe-se com o seu próximo. Você foi levantado para isso. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, diz: o amor de Cristo nos constrange. Por quê, queridos? Porque em Filipenses a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e foi encontrado e reconhecido em figura humana. E presta atenção nisso, irmãos. Quando ele diz que ele foi reconhecido em figura humana, muitas vezes nós estamos querendo voar e virar anjos. Mas a Bíblia diz que o autor da vida, ele deixou a vida celestial e foi reconhecido em figura humana. Você tem olhado para os seus com um olhar humano ou com um olhar de anjo? Será que eu tenho feito isso? Vamos deixar nossa marca em nome de Jesus. Se nós pudermos cantar uma canção nesse momento. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar. Coloca a mão no seu coração nesse momento, onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontre em mim. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam há um Deus em Israel. Eu quero ser ser o teu amor.
a cabeça. Feche seus olhos, eu vou orar pela sua vida. Deus, nós oramos a Ti nessa noite, ao final dessa reunião, pedindo ao Senhor que nos leve à nossa gênese, onde, ó Deus, nós somos criados para a Sua glória, onde, ó Deus, o próximo é que tem importância na nossa vida, mas muitas vezes tomados, envolvidos pelo presente século, pelos ensinamentos, muitas vezes nos desviamos do Teu propósito e buscamos a nossa própria glória. Mas nós pedimos ao Senhor que, como igreja, sejamos um povo capaz de ser relevante, não nas nossas próprias vidas, ó Deus, mas na vida do nosso próximo, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que venha de fato habitar nos corações que aqui estão e que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, de tal maneira que tenhamos uma vida relevante, ó Deus, uma história que ela possa ser passada através de nós e alcançar tantas pessoas que precisam do Seu amor, da Sua misericórdia e da Sua graça, em nome de Jesus. Se em nosso meio tem pessoas que têm enfrentado enfermidade, nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Ti, ó Deus, que manifeste o milagre da cura em nome de Jesus. Se há pessoas que têm, ó Deus, vivenciado conflitos relacionais, que a solução desses conflitos comece por cada um de nós, a partir de nós. Assim nós Te pedimos, porque assim fazendo, teremos uma semana na Sua presença e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz, te dê uma semana próspera, em nome de Jesus, onde o nome dEle possa aparecer. Se você pode dar um aplauso ao Senhor, faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus.